Fala minha galera, e aí, tudo bom? O mínimo que você precisa saber sobre reações reversíveis e situações onde ocorre equilíbrio dinâmico. Vamos lá? Eu vou trazer aqui duas reações. Uma delas é a combustão do carbono, ok? Com a produção de gás carbônico, e a outra é a dimerização do dióxido de nitrogênio com a produção do N2O4, tá certo? Bom, eu vou colocar aqui em cada caso um gráfico que é muito comum ser utilizado em cinética química, que nos mostra a relação entre a energia e o caminho da reação. Então está aqui o gráfico para a primeira reação e aqui o gráfico para a segunda reação. Todo o processo pode acontecer em dois sentidos, o que nós chamamos de sentido direto, ou seja, o sentido direto ao caminho da reação, ou no sentido inverso. Em alguns casos, a gente nota que a diferença da barreira energética para que reagentes virem produtos e produtos virem reagentes são bem grandes. Em outros casos, como no exemplo 2, a barreira energética para que reagentes virem produtos e produtos virem reagentes já não é tão grande assim. Uma reação dita reversível é uma reação que ocorre facilmente nos dois sentidos. Então a gente observa que a reação 2 ela tem todo o perfil de ser uma reação dita reversível, enquanto que a reação 1 não. Por quê? Porque o sentido inverso necessita que você supere uma barreira energética muito grande. Ou seja, o sentido inverso na reação 1 ele é muito desfavorável. Nas reações ditas reversíveis, nós vamos trabalhar com essa dupla semisseta, ao invés de uma seta única do reagente para o produto. Essa dupla semisseta nos informa que estamos diante de um equilíbrio dinâmico, ou seja, nós temos aí processos opostos acontecendo na mesma velocidade. Agora eu queria lhe dizer uma coisa e por favor não se assuste. Toda reação ela é teoricamente reversível. Toda reação ela em algum momento está numa condição de equilíbrio dinâmico. Espera aí, jovens. Você está me dizendo que o gás carbônico ele vai também formar carbono sólido e gás oxigênio? Ora, do ponto de vista teórico, sim. Mas o que acontece? Em alguns casos, nós temos um equilíbrio dinâmico em situações muito extremas. Como assim? Perceba, na reação 1, nós temos uma barreira energética para o sentido inverso muito grande. Então, nós vamos ter tanto produto no momento do equilíbrio dinâmico, tanto produto, que virtualmente nós podemos considerar que todo reagente foi consumido e virou produto. De forma análoga, tem algumas reações que chegam nesse equilíbrio dinâmico bem no comecinho. Isso significa que você tem tanto reagente, tanto reagente, tanto reagente, que é como se a reação sequer tivesse acontecido. Então, virtualmente, a gente fala que essa reação ela nem aconteceu. Perceba que são situações extremas. Nós vamos nos concentrar em reações que não vão fazer parte desses extremos. Vamos ficar aqui, como no exemplo 2, onde essa barreira energética para o sentido direto e para o sentido inverso não é tão diferente assim. Então, essas reações podem acontecer facilmente nos dois sentidos. Vamos fazer aqui um estudo de caso para aquela reação 2, considerando aqui concentração das substâncias e como essas concentrações estão variando através do tempo, para que a gente possa entender melhor essa ideia sobre um equilíbrio dinâmico, certo? Perceba que aqui eu tenho concentrações em mol por litro, então aqui eu tenho 8 mols por litro, 4 mols por litro, 2 e 0, beleza? E aqui eu vou fazer uma representação, eu vou trazer uma representação a partir das moléculas. Pelo amor de Deus, 8 mols por litro não é a mesma coisa que 8 moléculas de NO2 dentro desse retângulozinho. Por favor, não vamos fazer essa confusão. A minha ideia aqui é uma ideia de ludicidade, trazer um sentido mais didático para vocês entenderem o que está acontecendo a nível de partículas nesse processo de um equilíbrio dinâmico. Então, nesse começo, nós temos aqui 8 mols por litro do meu reagente, que eu estou fazendo uma representação aqui
com 8 moléculas, ok? E não temos ainda a quantidade de produtos. Obviamente, a reação ainda sequer iniciou, então o produto ele ainda não foi formado. À medida que as moléculas dos reagentes elas vão se colidindo, vão dando origem a choques efetivos, você tem finalmente a combinação de duas moléculas de NO2 formando uma molécula de N2O4. Vamos representar então dessa maneira daqui. A nossa reação agora já começou, as moléculas dos reagentes estão aí colidindo, formando choques efetivos e formando finalmente o produto. O que acontece? À medida que o tempo vai passando, você obviamente vai chegando a mais reagentes formando produtos. Só que a barreira energética entre o sentido direto e inverso, a gente viu que não é muito alta. Isso quer dizer que quando você começa a aumentar a quantidade de produtos, esse produto também pode proceder à reação no sentido contrário, ou seja, um N2O4 se dividindo em duas moléculas de NO2. E é isso que nós vamos começar a observar acontecer. O reagente continua em maior velocidade, colidindo e formando produtos, só que à medida que essa quantidade de produtos vai aumentando, você vai tendo cada vez mais rápida a reação no sentido contrário. Então perceba o que vai acontecer a partir desse momento. Ao mesmo passo que nós temos mais reagentes virando produto, nós temos agora também produtos virando reagente, e isso na mesma velocidade, de um modo que as quantidades não estão mais se alterando. Então, de acordo com o gráfico, nós temos aqui 4 mols por litro de NO2 e 2 mols por litro de N2O4, e essas quantidades não estão se alterando mais. Observe de novo, perceba, a reação continua acontecendo. Entretanto, as quantidades elas não estão mais sofrendo alteração. Nós temos agora concentrações constantes. De novo, reagente virando produto, mas na mesma velocidade o produto também está formando reagente. Processos opostos ocorrendo simultaneamente, nós finalmente então temos uma situação de um equilíbrio dinâmico, que por se tratar de uma transformação química, vai ser chamado de um equilíbrio químico. Portanto, a gente sabe que está diante de uma situação de equilíbrio dinâmico quando as concentrações dos produtos e reagentes não mais se alteram. Isso está acontecendo aí a partir do T2, do tempo 2 do gráfico. As concentrações ficam constantes e isso ocorre porque a velocidade que o reagente está formando o produto é a mesma que o produto está formando o reagente. A velocidade que a reação se procede no sentido direto é a mesma que ela procede no sentido inverso. É bem fácil, inclusive, a gente entender por que esse gráfico ele necessariamente vai ter um encontro entre as duas velocidades. Quando você tem no começo um monte de moléculas de reagente, é bem mais fácil dessas moléculas se colidirem, formar um choque efetivo e dar origem ao produto. À medida que o tempo vai passando, você tem menos moléculas do reagente. Então a velocidade que esse reagente está formando o produto, ela vai diminuindo. Do mesmo modo, essas moléculas do produto agora ficam em maiores quantidades, isso favorece a choques efetivos e aí você tem produto formando reagente, ou seja, a reação no sentido inverso. Chega um determinado momento que essas duas velocidades se encontram. Quando isso acontece, nós atingimos uma situação de equilíbrio químico. Uma dúvida que sempre aparece é assim, jovens, a gente pode ter num gráfico de concentração essa mesma característica de um gráfico de velocidade? Esse tipo de situação é sim possível, a depender das condições de pressão e principalmente de temperatura. O que aconteceu? No instante do equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos estavam iguais. Isso não é algo muito comum de acontecer, mas enfim, pode sim acontecer. Da mesma maneira que pode acontecer a situação oposta ao exemplo que nós estudamos, ou seja, no momento do equilíbrio, nós temos mais produtos do que reagente. É essa situação daí. Isso depende das condições de temperatura e de pressão. Só cuidado porque o tempo aqui T1, ele está nos mostrando o momento em que as concentrações ficaram iguais. Mas esse não é um instante do equilíbrio químico, não é aí que nós temos uma situação de equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico ocorre aqui, quando você tem processos em sentidos opostos acontecendo simultaneamente, ok? Com a mesma velocidade.
E isso acontece quando as concentrações elas ficam constantes. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês algumas situações de equilíbrio dinâmico. Vamos à primeira: vaporização e condensação da água. Bom, aqui temos uma situação de equilíbrio dinâmico, nesse caso um equilíbrio físico, porque não é uma transformação química, não se trata de uma transformação química. O que está acontecendo? O vapor, em um recipiente fechado, né? Uma quantidade de água está formando vapor e ao mesmo tempo uma quantidade de vapor está condensando, ou seja, retornando ao estado líquido. Do ponto de vista microscópico, nós temos inúmeras unidades de água que estão rompendo as suas interações com as vizinhas, passando agora a ficar isoladas. Simultaneamente, nós temos inúmeras unidades de água voltando a interagir com as suas vizinhas. Esses dois processos ocorrem simultaneamente. Temos uma situação de um equilíbrio dinâmico. Mais um exemplo: solução saturada ou solução saturada com corpo de fundo, que é mais fácil da gente visualizar. Quando você olha para esse sistema, você acha que nada está acontecendo, mas na verdade nós temos um sistema aqui em um equilíbrio dinâmico. Ou seja, os íons do sal de cozinha, eles voltam a interagir, eles retornam aqui ao precipitado, ao mesmo passo em que novos íons que estão aí nesse sólido, que fazem parte desse precipitado, estão agora espalhando-se em ambiente aquoso, ou seja, estão sendo dissolvidos em água, estão sendo separados aí, espalhados pela água. Como esses dois processos ocorrem simultaneamente, você olha de fora e parece que nada está acontecendo, mas temos sim algo acontecendo aí, temos um equilíbrio dinâmico. Próximo exemplo: ionização de ácidos em água, como é o caso do ácido hipocloroso. Esse ácido hipocloroso é o que se forma quando você dilui o hipoclorito de sódio em água, muito famoso agora porque ele ajuda a combater a Covid, e quem ajuda mesmo a desinfectar, a matar o vírus, é justamente o ácido hipocloroso que se forma quando você dilui o hipoclorito de sódio em água. Naquele sistema você vai ter a fórmula molecular do ácido, que é o HClO, mas uma parte dessas moléculas passam por um processo de ionização, formação de íons. Então você tem uma clivagem, uma quebra da ligação com produção de íons, nesse caso íons H+, e íons ClO-. Temos aí um sistema em equilíbrio, uma parte das moléculas ionizam, uma parte desses íons voltam a se juntar para formar novamente a molécula. Quarto e último exemplo, um monte de processos em equilíbrio dinâmico, tudo isso acontecendo numa garrafa fechada de água com gás. Olha só que interessante. Você tem gás carbônico sendo dissolvido aqui pela água, algumas moléculas de CO2 podem reagir com molécula de água, dando origem a um ácido, que é o chamado ácido carbônico. Algumas moléculas desse ácido carbônico, por sua vez, sofrem uma ionização. Perceba, formação do íon H+, o qual está relacionado às propriedades de um ácido, e formação desse ânion aqui, HCO3-. Esse ânion é bem famoso, é chamado de bicarbonato. Beleza? Então perceba que nós temos um monte de processos aí em série, todos eles conectados em uma situação de um equilíbrio dinâmico, também nesse caso um equilíbrio químico, ok? Envolve aí transformações químicas, tudo isso acontecendo numa garrafinha de água com gás. Tá bom? Espero ter lhe ajudado e até a próxima.